Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou com o Lucas, que também é o meu parceiro aqui do nosso clube do livro Pelo Estudo Pela Fé. E hoje eu estou com um convidado especial, o Rodrigo, que é presidente da Estaca de Ribeirão Pires. Acertei, né, Rodrigo? Isso mesmo. Um amigo de longa data. E eu estava querendo trazer ele aqui para... Ele sabe muito, né? Fez missão em Brasília. Trabalha numa parte muito importante da igreja, que é de autossuficiência, ajudando muitas as pessoas em todo o Brasil. Então, seja bem-vindo, Rodrigo, ao Clube do Livro Pelo Estudo e Pela Fé. E obrigada por ter aceito o convite correndo. Eu sei que hoje teve conferência, né? Correndo para participar dessa live. Então, para a gente começar, né? A gente está falando sobre os atributos de Cristo. Então, quais os atributos que Cristo tem e o que eles influenciam em nossa vida? Como que eles podem nos ajudar a sermos melhores cristãos? E como eles podem ajudar no nosso crescimento, na nossa, não vou dizer evolução, né? Mas no nosso aperfeiçoamento aqui na Terra. Então, hoje a gente vai falar sobre a esperança, né? Que para mim é um dos pilares, né, da nossa religião ou do cristianismo, é a esperança. Então, na última live, né, houve alguns comentários de pessoas que ficaram surpresas, porque eu falei que Jesus Cristo tinha passado pelo véu do esquecimento e que ele foi também, ganhou preceito sobre preceito, ele não sabia que ele era o Filho de Deus, ele foi ensinado que ele era, ele foi ganhando conhecimento, ele foi estudando e ele foi ganhando. E aí, conforme a sua vida foi passando, né, ele foi recebendo a visita de anjos e aí do Pai Celestial. Então, da onde que a Sara tirou isso, né? Da onde que eu tirei isso, né? Da minha cabeça? Não, não foi da minha cabeça que eu tirei isso. Então, eu queria ler para vocês, para que ficasse claro, para saber de onde eu tirei, que isso encontra-se em Doutrinas e Convênios 92:11. E diz assim: e eu, João, testifico que a contemplei sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Sim, o Espírito da verdade que veio habitou na carne e habitou entre nós. E eu, João, vi que o princípio ele não recebia não recebia a plenitude, mas recebia graça por graça. E eu, a princípio, não recebeu a plenitude, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. E assim foi chamado de filho de Deus, porque não recebeu da plenitude no princípio. E eu, João, testifico, e eis que se abriram os céus e o Espírito Santo desceu sobre ele, e na forma de uma pomba, e pousou nele, e do céu ouvir-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Então, por que a esperança era importante não só na nossa vida, mas na vida dele? Por que ele é um exemplo de esperança? Né? Porque Cristo nasceu como nós, né? Foi ensinado e ele teve a esperança, ele acreditava de que tudo aquilo que a mãe dele falava para ele, né? Os pais, na verdade, né? Iam acontecer. Ele tinha esperança de que aquilo era verdade, de que aquilo ia acontecer, ia se manifestar nele conforme fosse passando os anos, e de que aquilo, tudo que estava sendo contado para ele, algum dia ia acontecer. Então, ele é o nosso maior exemplo, né, de esperança e que nos deu, né, de que ele teve esperança no Pai Celestial, né, nas coisas que iam acontecer nos pais dele e nos ensinamentos que ele aprendeu. E nós também, né, acho que é uma das principais coisas é termos esperança de que a gente vai ganhar a exaltação, de que a gente vai um dia viver com o Pai Celestial. Lucas? Oi, Sara. Tô aqui. Estava só dando o link para a gente compartilhar aqui. É muito interessante, o bom que você já fez essa ponte com aquilo que a gente falou na transmissão passada, porque esses dois atributos eles estão muito correlacionados, certo? Tanto a esperança quanto a fé, elas estão ali andando de mãos dadas. Eu brinco que elas são irmãs gêmeas até, tá certo? Se você bate o olho nas duas, a princípio você fala que é a mesma coisa. Ah, não, fé e esperança é a mesma coisa. E
é relacionada, é sinônimo uma da outra, a identidade é a mesma, né? Não são só parecidos, mas são idênticos. Quando, na verdade, ser semelhante, ser parecido é diferente de você ser idêntico, né? São identidades diferentes ali. Enfim, com a fé e com a esperança é esse mesmo caminho. São coisas parecidas, mas elas não são idênticas, elas não são a mesma coisa. Tá, mas como que a gente vai distinguir essas duas coisas? Já que muitas escrituras falam-se muito da fé e da esperança. Por exemplo, lá em Moroni 7, se não me engano, em Éter, Paulo também na carta aos Coríntios, ele sempre está ali, quando fala de uma, acaba citando outra também. Na semana passada a gente falou sobre a fé, ela ser uma obrigação. Crer em algo, você vai agir, você vai ter uma conduta igual daquilo que você acredita. Se você acredita na palavra de sabedoria, você vai vivê-la, você vai praticá-la, certo? A esperança, ela talvez esteja um pouco mais relacionada com a questão, vamos dizer assim, do sentimento, ok? Vamos colocar a princípio dessa forma. Por quê? Nas definições de esperança que eu pesquisei, tanto no Pregar no Evangelho, quanto em alguns discursos de conferência geral, eles definem a esperança da seguinte forma: a esperança é a firme confiança de que o Senhor cumprirá as promessas que nos fez. Então, a esperança é essa confiança, essa firme confiança, como ele está aqui dizendo, né? Na semana passada a gente falou que existe a escada da fé, a pirâmide da fé, conforme a gente vai avançando, a gente vai de fé para mais fé, para extrema fé, fé perfeita. Com a esperança é a mesma coisa. A gente começa ali com uma esperança, às vezes pequena, às vezes apenas uma pequena confiança, e ela vai aumentando, ela vai crescendo assim como a fé. Então a esperança é essa confiança, essa firme confiança, como fala aqui no caso do Pregar no Evangelho. Então, ou seja, eu gosto de pensar o seguinte: tem aquela famosa frase, não, é a escritura, e a gente repete várias vezes: a fé sem obras, ela é morta. Mas as obras sem esperança também são mortas. Elas não têm vida. Só para ilustrar, eu quero contar uma breve experiência de missão, ok? Eu lembro que eu fui transferido para uma área e eu cheguei lá, já tinha um missionário que ele ficou da transferência, né? E nós começamos a trabalhar, ele já conhecia um pouco a área, ele já tinha uma certa noção por onde andar. Quando você chega lá no lugar, você não está ali conhecendo, está meio perdido. E aquela área era muito engraçada, porque ela era assim, um quadrado, principalmente em volta da região da capela. Era um quadradão. Então era tudo quarteirão bem definidinho. Era até fácil de andar ali, você não se perdia tanto. E aí eu notei, na primeira semana que a gente estava lá trabalhando junto, que a cada dia a gente andava uma rua paralela à outra. E só batendo porta. A gente batia a porta uma rua o dia inteiro, batia a porta outra rua o dia inteiro, e assim ia. E até aí tudo bem, embora eu não gostasse de bater porta, não sei se a gente gosta desse método, não. Eu não gostava muito. Eu percebi que o meu companheiro também não gostava daquilo, tá certo? Ele batia a porta e era interessante que ele batia lá na casa, a pessoa atendia, e ele tinha mensagem ali pronta, decorada. Ah, nós somos missionários da Igreja de Jesus Cristo, queremos te deixar uma mensagem sobre o Salvador. Ah, não quero. Ia para a próxima. Era exato. E eu comecei a notar que não era só que ele não gostava daquilo. Ele tinha aprendido a trabalhar basicamente daquela forma, vamos dizer assim. Mas ele não tinha confiança que aquilo traria resultado. Eu notei pela abordagem dele, como ele batia em portas, que ele fazia aquilo porque era o que ele sabia fazer, mas ele não tinha confiança de que alguém iria abrir a porta para ele, ia deixá-lo entrar, e ele poderia ensinar a mensagem a respeito da restauração do Evangelho. E aí eu pensei, bom, já que eu também não gosto muito dessa metodologia, né, vamos mudar, e a gente decidiu trabalhar de outra forma, e a gente acabou tendo algum sucesso ali naquela área. O que eu quero contar com essa experiência? Às vezes a gente tem a fé de estar lá na missão,
E a gente quer fazer as obras para que a nossa fé não seja morta. Mas se a gente não confia naquilo que a gente está fazendo, se a gente não faz de um modo que a gente espera ter algum resultado, a obra ela está morta. Mesmo que você tenha fé no Salvador, mesmo que você soubesse que eu e, no caso, outro missionário, a gente soubesse que estávamos lá como representantes de Jesus Cristo, não teria resultado, por quê? Porque tanto eu quanto ele não tínhamos confiança que aquilo que estava sendo feito daria algum resultado, tá certo? Então vejam, a fé e a esperança elas vão estar ali andando de mãos dadas. A fé sem obras é morta, mas as obras sem a esperança, ela também não tem vida. Rodrigo? Ok, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Acho que eu não preciso falar mais nada. Podia terminar a live com vocês dois, já era suficiente, né? Já estava muito bom. Já foi um grande aprendizado aí, só nesses minutos de introdução com vocês. Dando uma folhada aqui rapidamente, eu gostei muito de uma frase do presidente Fausto, aqui no programa evangélico, quando ele fala de esperança, ele fala assim, né? Que a esperança é a âncora de nossa alma. Eu achei muito interessante, né? A esperança é a âncora de nossa alma. Como o Lucas ele falou no começo, que é confiança duradoura que o Senhor ele vai cumprir com todas as suas promessas. E é fundamental a gente entender isso, porque o Senhor, ele é um Deus verdadeiro. Ele cumpre todas as promessas dele. E muitas vezes a gente se questiona, né? Por que eu não estou recebendo essa bênção? O Senhor, ele prometeu. Ele prometeu mediante a nossa fidelidade. E se nós continuarmos sendo confiantes a cada dia, no tempo certo, na hora dele, ele vai cumprir com cada uma dessas promessas. Mas enquanto vocês falavam, eu fiquei refletindo sobre uma coisa, sobre o nosso papel hoje, principalmente no mundo que nós vivemos, em a responsabilidade que nós temos de levar esperança para as outras pessoas. Nós sempre costumamos atrelar muito a fé e a esperança que nós precisamos desenvolver, né? E é isso que nós precisamos fazer mesmo, desenvolver fé, esperança, caridade, amor. Mas qual que será que é a fé e a esperança, né? O princípio de esperança que eu estou ajudando para que outras pessoas possam ter, possam desenvolver. Eu vejo isso muito no meu trabalho, né? Que nós fazemos no dia a dia com a ajuda humanitária da igreja aqui na área do Brasil, é exatamente isso, é tentar amenizar as dores das pessoas. Nós conseguimos levar um pouco de fé e principalmente um pouco de esperança para as dores de muitas pessoas. Eu achei bem interessante trazer esse questionamento até para vocês e talvez discutir um pouco mais sobre isso, né? Como tem sido a nossa vida? O que eu estou levando de fé e de esperança para as pessoas? Porque muitas vezes isso está atrelado ao nosso pensamento. Nós estamos acostumados e condicionados muitas vezes a viver no mundo hoje onde nós trazemos tudo para o lado negativo. E quando nós trazemos todas as coisas, pensamentos para o lado negativo, a gente não consegue visualizar uma luz no fim do túnel, a gente não consegue visualizar a solução para os nossos problemas. Só quando a gente consegue confiar que Deus ele vai cumprir todas as suas promessas, nós conseguimos ter esperança dentro da nossa alma, como o presidente Paulo falou assim, a âncora de nossa alma. Conseguimos visualizar que tudo tem um propósito, e a esperança ela é fundamental para que a gente aumente nossa fé e testemunho. Uhum. Sabe, falando agora em caridade, né? O presidente Uckdorf, ele falou que existem três pilares ou três pernas, né, de um banco, são os principais do evangelho, né? E um é fé, o outro é caridade e o outro é esperança. Então, que se um faltar, né, o banco cai. Então, se um faltar no evangelho, ele desmorona, ele cai, ele fica capenga, ele não consegue ficar firme, né? Então, a gente estava falando sobre esperança e ontem eu fui tava num supermercadinho de brasileiros e o rapaz chegou pro outro e disse assim, e aí, como é que tu vai? O que tu tem de planos? Qual é a tua esperança do futuro e tal? E eu tava na fila, né? Eu não tava na conversa. E ele falou assim, eu não tenho esperança, não tenho planos. Quando ele falou aquilo, ele deu, né? Eu falei assim, como um homem, né? Ele é mais velho do que eu até. Como que ele não tem, né? E aí eu disse, desculpa me meter, mas como que tu não tem? Todo mundo tem, né? A gente tem que ter. Aí ele ficou até meio constrangido, assim. Ele disse, não, é que no momento eu não tenho, agora eu não tenho, né? E eu fiquei, e aquilo meio que me chocou, assim, como que as pessoas, né, elas conseguem viver sem ter esperança de alguma coisa, né? De vislumbrar algo na frente.
só viver o momento, só viver o hoje, só viver o agora, né? O não ter uma perspectiva, não ter. Eu tenho esperança de que meus filhos sejam grandes pessoas, de que tenham famílias, de que, né, tenham filhos, me dei nessa daqui muitos anos agora, mas tem, né, a nossa esperança não precisa não ser esperanças, eu quero ser milionário, né? Eu quero ser. São coisas pequenas, né? Da nossa família, a esperança de que a gente possa trocar nosso carro, né? Lutar para isso, mas coisas. E como que as pessoas não têm, né? E isso está acontecendo muito no mundo hoje em dia. As pessoas estão perdendo a esperança nas coisas, né? Estão perdendo a confiabilidade nas coisas, tá? Aconteceu alguma coisa que eu não gostei. Acabou o mundo. Agora vai acabar o mundo. Não tem mais solução, não tem mais chance, né? Nas nossas últimas eleições, acho que aconteceu muito isso, né? Quem ganhou ficou muito feliz. Quem perdeu achou que o mundo tinha acabado e que nós íamos, né? O Brasil ia virar, nem sei. Eu entendo as frustrações, né? Mas se a gente olhar todas as grandes profetas, nem grandes, mas toda a história da Bíblia, do livro de Mórmon, é baseada em esperança, né? Quando Moisés foi para o deserto, ele ficou 40 anos de esperança de enxergar, de ir para a Terra Prometida. Ele teve esperança, né, de que aquilo ia acontecer. Quando Moroni, né, todo o povo dele foi derrotado e ele era para ele estar no fim do fundo do poço. Teve esperança de que aquilo ia mudar, de que aquilo ia melhorar, né? Jó, olha, né? Noé, né? Quando o mundo acabou, as pessoas todas morreram. Ele ficou dentro de um barco com a família dele. Ele teve esperança de que aquilo ia passar e de que as coisas iam se cumprir, de que Deus ia cumprir o seu papel, né? O que ele prometeu. Então, a esperança é o pilar da nossa religião, é o pilar do evangelho. E é o que Cristo ensinou, e é o que Cristo... Imagina, quando ele esteve na crucificação, ele podia dizer, agora acabou tudo, acabou. Meu pai me abandonou, eu não tô aqui, não vai acontecer mais nada, né? Ele podia ter perdido toda a esperança, porque ele estava lá, a mãe dele chorando lá embaixo, e ele lá crucificado, sofrendo dores físicas enormes. Quer dizer, era tudo mentira, tudo, eu não tenho esperança mais nenhuma, isso não vai passar nunca. E o que aconteceu, pouco tempo depois ele ressurgiu, ele teve esperança de que aquilo tudo que ele passou foi um piscar de olhos e ele ressurgiu, né? E ele voltou à vida. Então ele confiou no Pai Celestial, ele confiou no Pai dele e teve a esperança de que aquilo tudo que tinha sido ensinado iria acontecer e aconteceu. A gente fala os atributos de Cristo, né? Até conforme está no capítulo todo lá do Pregar no Evangelho. Mas, na verdade, se a gente analisar, Cristo, ele mesmo é os atributos, certo? Ele é a própria fé, ele é a própria esperança, ele é o próprio amor, a própria caridade. Como ele mesmo se definiu, ele é a verdade, o caminho, ele é a vida. Então, se a gente parar para olhar, o Senhor Jesus Cristo, não é que ele simplesmente tornou-se esperançoso ou virtuoso, mas ele chegou a tal ponto que ele se tornou a própria esperança, ele se torna a própria fé. Então, quando a gente pensa no Salvador e no exemplo que ele dá, não só o exemplo, mas o mandamento que ele dá, que nós temos que ser como ele é, talvez a gente fique intimidado. Poxa vida, como é que eu vou chegar nesse nível de esperança? Como é que eu vou me tornar esperança? Como é que eu vou me tornar virtude, fé ou qualquer outro atributo de Cristo? Mas é justamente no atributo da esperança que a gente pode ter justamente a confiança de que é possível a gente chegar nesses níveis. Pelo menos no nível que ele espera de nós aqui na vida mortal. Quando a gente leu lá o livro da Elder Berner, O Poder de Tornar-se, ele usa a palavra, não é a palavra eterno, é a palavra perfeito. Ele pega uma definição do presidente Russell M. Nelson do que significa perfeito, perfeição. E o presidente Nelson fala que a perfeição não é simplesmente você ser livre de erros, e sim você conseguir traçar uma jornada longa, comprida,
e você conseguir chegar em determinado ponto, em determinado lugar. Então, veja, a perfeição nos atributos, no caso aqui da esperança, ela é uma jornada que vai transcender essa vida, mas que é possível que nós alcancemos esse nível, vamos dizer assim, de perfeição nos atributos, no caso hoje aqui da esperança. Só que nós precisamos justamente ter a própria esperança, começar a nutri-la, que é justamente essa confiança. Só para fazer um último comentário relacionado à fé e à esperança, para a gente ter uma noção de como todos esses atributos estão interligados, no caso aqui, os 3 primeiros que a gente vai falar, que foi semana passada, a fé, hoje a esperança e depois a caridade. O Elder Neil Amaxo, ele disse, na geometria da teologia restaurada, a esperança tem uma circunferência maior que a fé. Então, imaginemos aqui uma circunferência, um círculo da fé, e em volta dele a esperança. Um círculo maior, que englobe a fé. Se a fé aumenta, o perímetro da esperança se estica na mesma medida. Então, olha só que interessante. Se a gente está lá buscando aumentar a nossa fé, é impossível que a gente faça isso sem aumentar a nossa dose de esperança. Isso está lá sendo ensinado também em Moroni 7, quando ele fala que se um homem tem fé, ele tem que ter esperança. Não é que ele pode ter. Moroni diz o seguinte, portanto, se um homem tem fé, ele tem que ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. Então, se a gente quer nos tornar como Jesus Cristo, sermos fervorosos como Ele, virtuosos como Ele, esperançosos, confiantes como Ele, nós precisamos aumentar justamente, no caso que a analogia que o Elder Maxwell faz, esse perímetro da fé, automaticamente da esperança. E aí, com o dia, na perfeição da forma como o presidente Nelson ele define, né, não só como livres de erro, mas uma longa jornada que a gente vai atravessar, um dia nós seremos esperança, assim como Jesus Cristo foi. Mas precisamos passar pelos desafios aqui da Terra. Deixa eu só comentar, Rodrigo, a terapeuta Patrícia Barbosa, ela falou sobre o comentário do Lucas, quando temos a obra e não temos esperança, podemos orar a Deus para que fortaleça nossa esperança, reconhecer que estamos fracos na fé, acessamos um outro atributo a mim. A Cristina lá falou, é uma tristeza esse tipo de visão limitada pela falta de esperança. Acho que foi pela história que eu contei, né? A terapeuta Patrícia falou, esperança para mim não é exatamente confiar em um resultado, mas confiar que seja lá o que for, tudo contribuirá para o teu bem. Ela continuou, esse tipo de esperança lapida o coração na mansidão de continuar independente do resultado. Contigo, Rodrigo. Vamos lá, então. Estava pensando em muitas coisas enquanto vocês falavam aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, vou jogar uma provocação aqui, tá? Vocês acham que talvez essa falta de esperança que muitas pessoas no mundo têm hoje está relacionada a quê? Vou colocar mais um ponto. Você acha que está ligado muitas vezes à falta de pedir algo específico para o Senhor? Você acha que pode estar relacionado com isso? Eu tenho alguns pensamentos, eu vou chegar lá, mas eu quero ouvir um pouquinho de vocês, né? O que vocês acham que a falta de esperança ela está relacionada? Posso comentar, Sara? Essa pergunta é extremamente pertinente, Rodrigo. O pessoal também pode responder, né, pro Rodrigo. O pessoal pode escrever aqui e responder aqui a pergunta que ele fez. Obrigado. Responde, então. Talvez não. Com certeza vocês vão falar algo melhor que eu. Eu penso o seguinte, Rodrigo. Essa pergunta ela é fundamental pelo seguinte fato. Quando a gente aprende esperança no Evangelho de Jesus Cristo, aprende o que é a esperança e tudo mais, as bênçãos relacionadas, mas o ponto central dela é o quê? Que a nossa esperança tem que ser ancorada em Jesus Cristo. Que Ele expiou pelos nossos pecados, que Ele morreu por nós, que nós vamos ressuscitar um dia e podemos ser salvos, etc, etc. E aí, o ponto que você colocou que hoje as pessoas às vezes vivem sem esperança é justamente esse, na minha percepção. Né? Que as pessoas perderam justamente a parte da esperança mais importante, que é Jesus Cristo.
Às vezes as pessoas têm esperança nesse sentido de... eu não me lembro aqui, eu anotei aqui, eu acabei perdendo. Não sei se foi o Elder Ballard ou o Elder Uchtdorf, que ele fala que a esperança é mais do que esse bom sentimento de acreditar que vai ficar tudo bem. Igual a Patrícia comentou, é você acreditar, confiar que tudo que vai acontecer é para o seu bem. E é com Jesus que foi assim. Ele tinha essa confiança. E às vezes as pessoas perdem justamente essa parte essencial. E a vida delas fica sem sentido, né? Porque Jesus Cristo traz o sentido para a nossa vida de que, olha, a gente vai passar os perrengues que for nessa terra, os desafios que for, nós vamos morrer, isso é inevitável, porém, vai chegar um dia que nós vamos ressuscitar, que nós vamos poder estar com os nossos familiares e tudo mais. E acho que justamente a perda desse sentido da esperança, que é Jesus Cristo, basicamente, por ideias nihilistas, por ideias de que não existe um nada, existe um grande vácuo, faz com que as pessoas fiquem dessa forma que você citou. Acho que a gente poderia comentar depois outras consequências que traz para as pessoas isso, mas nesse sentido é a perda fundamental da esperança, que é Jesus Cristo. Acho que o que o Lucas estava falando era do presidente Uchtdorf. Ele fala que a esperança é um dom do Espírito. Então, eu acho que é isso que as pessoas hoje, né, respondendo a tua pergunta, Rodrigo, elas invertem, né? Elas têm esperança em si mesmo, nas coisas, nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas no eu, né? Eu, Sara, quero, eu. Só que pelo que o presidente Uchtdorf fala, o que a gente, né, vê, o que Cristo fez também, ele nunca colocou ele na frente, ele colocava Deus, né? O que Deus, a esperança dele estava em Deus, não na esperança do que ele queria ser um político, ele queria ser um salvador, ele nunca dizia isso, eu quero ser o rei de todos vocês, né? Eu quero, mesmo ele tendo poderes, né? De cura e outros poderes, ele não se colocava como ele colocava Deus na frente, né? Então é um dom espiritual. A esperança é uma coisa espiritual, não uma coisa material, né? De querer algo material, mas sim de querer algo espiritual, pelo menos, eu acho. Legal, não, excelente as respostas. Você pode concluir, Sara. A terapeuta Patrícia, ela botou: muitas pessoas são tentadas a se afastar do evangelho porque sua esperança, sua fé está baseada no resultado e não em Cristo. Quando o resultado não vem, temos a esperança e a fé. Não temos a esperança e a fé para continuar. A Cristina falou: a falta de esperança está muito relacionada à falta de submissão à vontade do Senhor. A terapeuta Patrícia falou: acredito que não sabemos pedir a Deus. Não sabemos pedir a Deus. Muitas vezes pedimos as bênçãos, mas podemos orar para perceber as bênçãos, perceber os milagres. A Cristina botou: muitas vezes, quando queremos a nossa vontade feita, isso impacta direto na nossa esperança. A Carla falou: quando temos nossas expectativas frustradas, podemos perdermos a esperança, mas devemos ter os olhos fitos na glória de Deus e confirmar que Ele sabe todas as coisas e se permitirmos que Ele prevaleça. Cristina botou: apertei a caridade rindo sem querer. Tudo bem. Foi essas respostas, Rodrigo. Legal. Deixa eu contar só uma pequena história minha, de quando eu tinha 14 anos de idade, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, trabalhava lavando prato no buffet para ele, né? E eu não gostava de trabalhar com ele, porque era de final de semana, né? Sexta-noite, sábado-à-noite, todos meus amigos saindo e eu tendo que trabalhar com ele. Eu lembro que um dos dias, né, a gente teve uma festa bem grande e chegou uma pilha, assim, de pelo menos uns 200 pratos para lavar, né? E eu comecei a reclamar, xingar, murmurar, né? E tinha que lavar aqueles pratos. E meu pai, com toda a sabedoria, ele veio do meu lado, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: ó, vou te dar duas opções. Ou você lava esses pratos chorando e reclamando, ou você coloca um sorriso no rosto e lava os pratos. Porque ninguém vai lavar ele para você. Esse trabalho é seu. Né? E eu aprendi a ter uma visão, uma perspectiva de vida completamente diferente depois dessa lição que eu aprendi com meu pai. Muitas vezes as provações, dificuldades que nós temos na vida, é nós que temos que passar.
E tudo está ligado à nossa perspectiva e nossa visão sobre as coisas. Ou nós podemos ver de forma positiva ou de forma negativa. Então, muitas vezes, nós criamos um mundo para nós completamente negativo. Ah, aquele mundo assim de que todas as pessoas são desonestas, de que todo homem não presta, que as pessoas nunca me tratam bem. Relacione com essas pessoas que não prestam. Acho que o Rodrigo caiu. Tô aqui. Voltou? Ah, Talvez deu uma travada. vai ter que. Agora a gente está ouvindo direito. Beleza, não sei até que parte vocês conseguiram ouvir. Você falou até a parte do que tudo não presta no mundo, que tudo é ruim. Isso, exatamente. Então nós vemos essas coisas de forma positiva e de forma negativa. Então quanto mais eu vejo, muitas vezes mais eu sou, mais eu faço e mais eu tenho esse tipo de atitude. Então, se eu vejo as pessoas de forma que as pessoas são honestas, que as pessoas são prósperas, que as pessoas fazem o bem umas para as outras, automaticamente eu me relaciono com essas pessoas, né? Eu vou ter atitudes boas, positivas, e essas pessoas vão retornar esse mesmo tipo de atitude para cada um de nós. Tem uma escritura que eu gosto bastante, que eu digo que é um manual do que o Senhor ele pede para cada um de nós, que é Alma 7, no versículo 23. E diz assim, tá? Eu vou ler. Diz assim: E agora, quisera que fosseis humildes e submissos, e mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade, sendo moderado em todas as coisas, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos, pedindo as coisas necessárias, tanto espirituais quanto materiais, agradecendo sempre a Deus por tudo quanto recebeis. Eu acho bem interessante essa escritura, que fala de todos os atributos de Cristo que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Mas ele fala no final que nós devemos pedir todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. E quando muitas vezes nós oramos para o Senhor, a Sara falou muito bem, né? A gente só está pedindo as bênçãos, a gente só quer as bênçãos. Só que na hora que a gente vai orar a respeito dos atributos de Cristo, geralmente a gente só vai pedir, muitas vezes, paciência e humildade. A gente pede fé, mas a gente pede paciência e humildade. E muitas vezes a gente vê nossa vida ali num turbilhão de provações, dificuldade acontecendo, e nada dá certo, e a gente reclama para o Senhor. E muitas vezes o Senhor vai falar assim: puxa, mas você não queria paciência? Estou te dando aí um caminhão de oportunidades de paciência, né? Você não queria humildade? Estou te dando uma enxurrada de oportunidades de você ser paciente, né? O que está acontecendo? É isso mesmo que você quer? E muitas vezes a gente esquece de pedir os outros atributos para que a gente possa melhorar e progredir em outras áreas, para a gente possa ser mais submisso, mais fácil de persuadir, ter a capacidade de ouvir melhor, de reconhecer a voz do Espírito. Então, são muitas coisas que nós devemos pedir ao Senhor, junto com as bênçãos, mas muitas vezes a gente só se atém a esses pequenos atributos, muitas vezes que é a humildade e a paciência. E o Senhor está dando muitas oportunidades de ser paciente, né? Mas às vezes a gente esquece de pedir outros atributos para que a gente possa progredir ainda mais. Uhum. Icutar. Eu não sei o que está escrito, é um monte de letras, mas ela diz: aprender a ser grato, gratidão. Desculpa, eu não consegui ver o que era. A Cristina falou. Não, acho que isso a gente já leu. Cristina, o Senhor nos deu a liberdade de criar nossa própria realidade. Cristina, eu sempre digo, quando tudo começa a dar errado, isso é o jeito do Senhor dizer que agora começou a dar certo, a maneira dele. Bem, Cris, é bem difícil, né? A gente tem esses pensamentos, né? Normalmente a gente acha que Deus não ama, né? Que Ele não nos quer, que Ele não nos, né? Não existe, né? E eu acho que é isso que hoje o mundo está mostrando e está querendo dizer para nós, né? Que as nossas vontades devem prevalecer acima de tudo, acima de qualquer coisa, né? E que a gente não tem que ter esperança para nada, não, esperança nem existe, né? A gente que faz o dia de hoje, e amanhã a gente faz, e a gente que faz. Não existe esse negócio de esperança, né? De que a gente confia em algo, a gente espera que algo vai acontecer e aquilo acontece.
desde pequenininha, né? O meu nome é Sara, né? E eu sempre perguntei pro meu pai por que o teu nome é Sara? Por que o meu nome é Sara, né? Por que botaram esse meu nome em mim? Apesar de eu adorar meu nome, gosto muito dele. Até queria botar na minha filha, meu marido que não deixou, dizer Sara 1 e Sara 2, né? Fica meio estranho. Mas quando meu pai me contou qual era a história, né? Quando eu era pequenininha de Sara e por que ele tinha botado, porque ele achava que era uma mulher com toda a Bíblia, né? A esposa de Abraão. E por que ele tinha colocado, porque ele queria que tivesse, né, a força como se fosse, né, dela e que ela era uma mulher muito forte, né? E que teve muita esperança. Ela demorou, ela teve, né, a Bíblia conta, com quase 100 anos, ela teve um filho só, né? Quando ela não pensava mais em ter. Nem Abraão já era também muito velho. Os dois eram, né? Mas ela sempre orou e sempre teve a esperança de dizer: Deus, por favor, me dê um filho, eu quero. Ela tinha um desejo forte daquilo, né? E teve a esperança e Deus cumpriu, né? E deu ao filho que ela tanto desejava, e ele é o pai, né, dos judeus, né? Então, eu sempre levei comigo, né, o nome dela. Eu falei assim, será que eu posso honrar tanto ela com o meu nome, né? Puxa, que eu tenho que ser tão bem boa quanto ela, ou tem que ter pelo menos alguns atributos que ela teve, né, para honrar esse nome, né, dela. E eu espero que eu consiga algum dia chegar um pouquinho perto dela, mas ela é um exemplo para mim de esperança, né, de uma pessoa que foi fervorosa, acreditou em Deus e conseguiu realizar o sonho dela, né, que era ter um filho. E tantas outras mulheres que tem na Bíblia, no próprio livro de Mórmon, né, que todos os profetas tiveram mães, né, que com certeza elas tinham esperança neles, né, de que eles continuassem cumprindo, de que tudo aquilo que eles foram ensinados pelos seus pais, né, como fala a Nefe, né, vim de bons pais, né, que me ensinaram tudo que eu sei, né. Então ele sempre honrou seus pais, sempre manifestou que ele tinha sido ensinado e que ele ia seguir os preceitos, né, que tinha sido lhe ensinado. Então, todas as mães, normalmente, né, os pais também têm esperanças nos seus filhos quando os criam, quando os educam, né, para que eles sejam pelo menos bons cidadãos, né, para que eles sejam pessoas boas que contribuem para a sociedade. Então, acho que um dos atributos dos cristãos, né, e da família principalmente, é essa, de termos esperanças e de que nossos filhos, de que nossa prosperidade, de que nós vamos deixar coisas boas para o mundo, ou ajudar, né, com coisas boas, com ele espalhando o evangelho. Quando uma mãe manda o seu filho para a missão, né, o Lucas e o Rodrigo foram para a missão, com a esperança que elas tinham, que eles iam voltar, né, por favor, que pelo menos que voltassem para elas de volta. Mas a esperança de quando ela mandou eles para a missão, né, de que eles iam conseguir trazer muitas almas a Cristo. Então, de que elas estavam dando seus filhos com a esperança de que iam contribuir por aqueles 2 anos no Evangelho, iam trazer muitas famílias e muitas almas para Cristo. E eu tenho certeza que isso aconteceu. Então, a esperança, ela está totalmente ligada com o Evangelho, totalmente ligada com o cristianismo. Não há cristianismo sem esperança. Acho que esses 2 pontos que vocês levantaram, eles são muito importantes para a gente entender a realidade que se apresenta para nós. Primeiro que o Rodrigo falou sobre as adversidades. Bom, a gente vive numa vida, num mundo de provação. O porquê de nós estarmos aqui é justamente esse, para a gente ser provado, para a gente ser testado. Isso é antigo. Ora, como é que a gente vai ser provado, ser testado, se vai ser tudo fácil, tudo lindo, maravilhoso? Não tem como. Seria testado no quê? E sem passar essas provações, a gente não consegue desenvolver esses atributos de Cristo e se tornar como Ele. Então, as provações, os desafios, as tristezas, tudo isso acontece ao nosso redor justamente para nos elevar de alguma forma. A questão é como nós vamos encarar esse contato com a realidade. E o que você falou, Sara, sobre as suas charadas das escrituras, Sara, ter a confiança de que vai ter a realização daquilo que você espera, de uma promessa feita por Deus.
Essas duas coisas, elas andam ali muito relacionadas e tem tudo a ver com os dias que a gente vive hoje, porque mais do que nunca as pessoas vivem hoje de forma deprimida. Não é à toa que se fala que o mal do nosso século é a depressão. De que nunca antes na história do mundo houve tantas pessoas passando por problemas depressivos, etc, etc. A gente poderia elencar aqui diversos motivos da depressão. Mas talvez o ponto central, ou um dos pontos centrais que poderia fazer um conjunto com outras coisas relacionadas, é justamente essa vida sem essa esperança em algo maior. Igual o Rodrigo comentou mais cedo, quando ele fez aquela pergunta sobre o porquê das pessoas viverem da forma que estão, sem esperança. Se a gente tira Jesus Cristo dessa equação, de que as pessoas podem ter uma vida melhor, não só aqui nessa terra, tá certo? Mas no mundo vindouro, para mim, no meu ponto de vista, é natural as pessoas entrarem nesse parafuso da depressão e entrarem em vidas deprimidas cada vez mais, e passarem por tristezas e tristezas, além do que a realidade se mostra. Veja, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, no mundo tereis aflições. Então a nossa vida, se ela for baseada só no mundo, vai ser uma grande porcaria, tá certo? Porque a gente vai ver a morte, a gente vai ver, às vezes, alguns planos que a gente faz dar errado, a gente vai ter desgostos, e a gente olhar todas as coisas dessa forma, sem a esperança, a gente vai pensar, bom, isso aqui tudo não vale a pena, vou chutar o pau da barraca e sair logo disso aqui. Só que, na verdade, a gente precisa ver de um prisma diferente, de que todas essas coisas, se a gente tem esperança, é para o nosso proveito. É aquilo que o profeta Joseph Smith passou na cadeia de Liberty, quando o Senhor deu a revelação para ele, de que tudo aquilo lá tinha um propósito. Seria manifesto o proveito que o profeta ia tirar daquelas provações, que era justamente o quê? Desenvolver os atributos e se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Então, talvez, na minha opinião, creio estar certo, talvez um dos motivos que as pessoas vivam de forma tão depressiva hoje em dia é justamente a falta da esperança conforme ensina o Evangelho. Centralizada em Jesus Cristo, centralizada de que nós vamos ter bênçãos infinitamente maiores do que as bênçãos que a gente tem nessa vida terrestre hoje. Se a gente tem a noção, a visão de que todas essas coisas vão ter um proveito não só para a nossa vida hoje, mas de que haverá uma continuidade da nossa vida além da morte, eu tento acreditar que as pessoas teriam mais força para conseguir lutar contra essa depressão tão forte que se mostra frente às pessoas hoje em dia. Só para encerrar esse meu comentário, o Elder Uchtdorf, na conferência de outubro de 2008, ele faz a seguinte declaração, falando do oposto da esperança, que é justamente o desespero, que vai levar as pessoas, ao meu ver, nessas crises depressivas. Ele diz o seguinte: o adversário usa o desespero para enlaçar o nosso coração e nossa mente em sufocante escuridão. Ele usa esse desespero de uma forma assim nihilista, né? É tudo um grande vazio, tudo sem propósito, não existe luz, não existe nada. O desespero suga tudo de nós. Tudo que é vibrante e alegre e deixa um rastro de restos vazios daquilo que deveria ser a vida. O desespero aniquila a ambição, traz doenças. Aqui eu acho que eu estou certa do porquê que a esperança, ou a falta da esperança, traz os problemas depressivos. Polui a alma e faz desfalecer o coração. O desespero pode ser comparado a uma escada que leva sempre e somente para baixo. Então, aquela coisa, se a gente quer derrotar algo, a gente precisa substituir esse algo. Então, se a gente está desesperado nesse mundo de escuridão, como ele diz aqui, nesse mundo doentio, talvez até depressivo, a gente precisa tirar o desespero da nossa vida e pôr o oposto dele, que é a esperança. E aí, então, nós vamos conseguir ver as coisas de uma forma viva, da forma como o Senhor espera que nós vejamos.
de que há esperança de um mundo melhor, não só aqui, mas no próximo. Posso comentar, Sara? Uhum. Acho bem interessante ter a esperança, mesmo que o resultado não seja aquilo que nós esperamos. Mas o Senhor, Ele conhece o resultado, ou o que nós precisamos aprender naquele período. Eu tenho uma experiência fresquinha para contar para vocês aqui hoje. Hoje nós tivemos formatura do Seminário Instituto, né? Umas 6 estacas aqui do ABC iam se reunir em uma sede da estaca para a formatura. E quando deu mais ou menos 3 horas da tarde, caiu um pé d'água aqui na região do ABC e choveu por 2 horas sem parar, sem parar, sem parar. E a nossa estaca aqui, nós alugamos um ônibus para levar os jovens, os líderes, né? E o que eu quero dizer sobre o trajeto, né? Como nós passamos pela aprovação durante o trajeto. Algumas pessoas já começaram a ligar para os seus bispos, seus líderes, e falaram, não vou porque está chovendo. Ou seja, desistiram ali no meio do caminho. E outras pessoas ali com fé, perseverança, foram embaixo de chuva, para o lugar marcado, entraram no ônibus. E o ônibus passou em 3 das nossas capelas aqui, né? E eu estava esperando na última dessas capelas. Nós entramos, o ônibus estava cheio, lotado, falamos, vamos embora agora. A formatura ia ser na sede da estaca Diadema, né? Mais ou menos 1 hora de distância aqui de Ribeirão Pires. E na hora que nós estávamos no caminho, começamos a receber fotos, outros para a gente estaca comentando, olha, estou parado no trânsito, está tudo alagado, não tem como chegar. E nós tentamos 2 opções de rota para chegar no nosso trajeto e as 2 paradas, né? Não tinha como passar. E eu sei que cada uma daquelas pessoas, cada uma daquelas Tô pessoas aqui. ali, oi? Tô aqui. Cada uma daquelas pessoas ali orando, pedindo que pudesse encontrar uma maneira de chegar. E o que aconteceu? Nós ficamos mais de 1 hora parado ali com o ônibus, não conseguimos ir para a formatura do seminário do instituto. Tivemos que voltar para casa, né? E interessante que essas pessoas, eu não vi nenhuma delas reclamando, né? Elas voltaram, chegaram em suas capelas, desceram, foram para suas casas ali, e tinha mães ali, esposa de bispo com criança pequena, e foram. Todo mundo ali pegou uma chuvinha depois na hora de ir para casa, mas de bom ânimo. E meu conselheiro estava junto comigo e ele falou assim, presidente, é uma das coisas que a gente vai levar de lição, né? Essas chuvas que a gente toma, essas dificuldades que vão ficar gravadas na memória de cada um desses jovens que tiveram a oportunidade de ir. Ou seja, nós não chegamos lá, muitos jovens que iam se formar não receberam o seu certificado ainda, vão receber em outra ocasião, mas eles demonstraram a sua fé, né, a sua confiança no Senhor e a sua esperança, né, de que mesmo debaixo de chuva, o que estivesse acontecendo, elas iriam conseguir atingir aquele objetivo. Não foi o que nós planejamos, mas o Senhor nos ensinou alguma coisa. E aquele foi o propósito do Senhor. Eu queria te ensinar esse princípio, e nós fomos ensinados por ele. Muito obrigada por compartilhar. Acho que a gente passa por muitas coisas assim, né? Na igreja, principalmente, atividades, né? E conferências, né? Coisas que acontecem. Por que aconteceu? Como, né? A gente espera, os líderes planejam e chega lá e acontece outra coisa, né? Tem uma esperança. Mas a gente, né? Como a gente é o clube do livro, né? Pelo estudo e pela fé, a gente tem as escrituras, né? Que elas na verdade, elas foram feitas, né? Foram nos dadas por causa da esperança, né? Tudo que a gente lê lá nos dá esperança. Às vezes a gente fala assim, como que a guerra nos dá esperança? Como que a morte de alguém nos dá esperança, né? Como que tantas coisas acontecem, né? Filhos que são rebeldes, nos dá esperança, né? Mas tudo aquilo nos ensina, nos mostra que no final, é que nem os filmes, né, de Hollywood, acontece tanta coisa e tal, mas no final vai dar certo, né? E nas escrituras é assim, se a gente olhar as histórias, no final dá certo. Tantas atribulações, tantas coisas e tal, mas o objetivo que era que Deus nos, né, queria foi alcançado naquilo. E a gente tem o maior exemplo, acho, de um dos maiores, não, são vários exemplos na igreja, mas de Joseph, né? Um menino que leu uma escritura na Bíblia que dizia, se você pedir com o coração finto, né, com real intenção a Deus, você vai saber qual é a igreja verdadeira. E ele teve esperança de que aquilo ia ser verdade. Quem imaginaria, quem de nós, né, daquela idade, ele era um adolescente,
iria ler isso e ir lá e no bosque orar pedindo isso. E ter esperança de que ia se cumprir, porque ele teve e se cumpriu. E tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente vê hoje da igreja restaurada, né? Todos os milagres que aconteceram depois disso, foi porque um jovem, né, um adolescente, foi lá e teve esperança de que aquilo que ele estava lendo na Bíblia era verdade. E de que Deus ia fazer cumprir, né, o que ele estava prometendo ali, se ele confiasse, se ele tivesse fé e esperança naquilo que ele leu. Então, acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem que ter é que se às vezes a gente lê, quando a gente lê as coisas e a gente diz, mas isso não vai acontecer comigo, né? A gente lê alguma história, ou quando algum nossos líderes nos contam alguma história para tentar nos ilustrar, para nos dar esperança de que vai melhorar, a gente fala, não, eu não sou Nefe, eu não sou Jacó, eu não sou, né, Alma, né? Eu sou só a Sara, não vai acontecer comigo, né? Mas Deus nos deu os livros, as escrituras, para que a gente acreditasse que eu não sou só a Sara, eu sou tanto quanto importante quanto Alma, porque eu também sou filha dele. E a gente que é pai, a gente sabe que a gente não faz acepção dos nossos filhos. Todos os nossos filhos são importantes. Não interessa se um é médico e o outro não fez faculdade, né? Se o outro se o outro não tem um nível superior, não interessa. Todos são importantes para a gente. Todo mundo importa. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha as pessoas pelos seus graus de importância, se ele é um profeta ou se ela não, né? Se eu não sou, o Nelson é mais importante, ele vai ouvir mais ele do que eu. Não, ele vai ouvir os dois igual. Claro que o profeta tem as chaves para falar da igreja ou não, né? Eu não sou profeta, né? Mas em revelação pessoal, em coisas pessoais, eu sou tão importante quanto ele para Deus. Todos nós somos. E a nossa fé, a nossa esperança, os nossos pedidos são iguais. E Deus vai atender conforme, claro, a gente acreditar nele, conforme ele achar que é importante, que é para que ele né, nos permita que aquilo aconteça, né? Mas que a gente saiba, né, que todos somos iguais, todos devemos ter esperança de que tudo aquilo que está escrito nos ensinamentos, nossa bênção patriarcal, vai se cumprir, né? Se a gente tiver esperança e se a gente tiver fé nele. Sara, para encerrar da minha parte, queria fazer um último comentário, tá? O Rodrigo bem lembrou um pouco mais cedo, quando às vezes a gente pede para Deus algumas coisas, né? Dai-me paciência, dai-me humildade. E aí vem as provações justamente o quê? Para a gente conseguir desenvolver esses atributos, tá certo? Então, a primeira conclusão aqui que eu gostaria de fazer da minha parte. Se nós queremos desenvolver esperança, a gente tem que estar preparado para encontrar no mundo as situações adversas, as situações que vão tentar nos levar para o desespero. Já que a gente pediu para desenvolver esse atributo, a gente precisa estar pronto para nos deparar com essas situações e termos a calma, a paciência e a esperança de tratar essas coisas e conseguir... Estou quase terminando. E conseguir sobrepujá-las. Porque é impossível você conseguir desenvolver esse atributo ou qualquer outro sem passar por uma provação que vai testá-lo dentro de você, tá certo? Então essa é a primeira coisa. Se a gente quer ter esperança, bom, prepare-se para se depararem com várias situações que vão tentar levá-los ao desespero. Mas sejam firmes, tenham a esperança. E ela vai aumentar, ela vai se fortificar passando justamente por essas situações. E o segundo ponto, também pegando o gancho do Rodrigo, é que todos esses atributos, na verdade, eles estão interligados, tá certo? Como comentei mais cedo, esses atributos não são simplesmente os atributos de Jesus Cristo, mas são justamente a personificação do Salvador. Ele era a própria esperança, ele era a própria fé, ele era a própria caridade, ele era a própria humildade em pessoa, etc, etc. Então veja, se
nós queremos desenvolver esses atributos para ser mais semelhante ao Cristo, a gente vai, nesse processo de desenvolvimento, entendendo que, por exemplo, quando eu desenvolvo um pouquinho mais de esperança, eu estou na porta para desenvolver um pouco mais de paciência, para desenvolver um pouco mais de fé, para desenvolver um pouco mais de caridade. Por quê? Porque todos esses atributos estão interligados ao redor do Salvador, porque ele é todos esses atributos. Ou melhor, todos esses atributos são o Salvador em pessoa. Então, quando nos tornamos mais semelhantes a Jesus Cristo, é natural que vamos desenvolver esses atributos ali, às vezes de forma simultânea. Igual a gente comentou agora. Passar por uma situação que requer o desenvolvimento de esperança, automaticamente vai também nos fazer passar por situações que vai fazer com que nós precisamos passar pelo desenvolvimento da paciência e da humildade, e assim por diante. Então, nós não podemos perder isso da nossa vista. Quando nós desenvolvemos um atributo, estamos ali às portas de se desenvolver outro. Especialmente esses três, certo? Fé, esperança e o amor ou a caridade. Só para encerrar, lá em Moroni 7, Moroni diz o seguinte: e novamente eis que vos digo que ele, qualquer homem, não pode ter fé nem esperança sem que seja manso e humilde de coração. Ou seja, outros atributos de Jesus Cristo que ele tem até hoje. Nós não podemos desenvolver a fé e a esperança sem também desenvolver esses outros dois atributos, mansidão e humildade. Sem isso, sua fé e esperança são vãs, porque ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. E se um homem é humilde e brando de coração, confessa pelo poder do Espírito Santo que Jesus é o Cristo. Então, aquilo que eu falei, a esperança é essa confiança de que as coisas vão dar certo, de que não só nessa vida, mas na próxima nós vamos receber as bênçãos e tudo mais. A esperança requer a mansidão, a humildade, a paciência, assim por diante. Mas tudo isso desde que esteja ancorado em Jesus Cristo. Se a nossa esperança perder essa essência que é o Salvador, vai se tornar apenas mais um bom sentimento, que vai ter uma validade até X período da nossa vida. Mas se tiver essa essência que é Jesus Cristo, essa esperança se expande a tal ponto que vai além da nossa existência mortal aqui na Terra. E ninguém aqui gosta de receber um spoiler, né, de uma série, de um filme que está assistindo, não é verdade? Todo mundo fica completamente frustrado. Só que se a gente entender que a nossa vida aqui, o plano de salvação, já foi nos dado um spoiler, se a gente já sabe o final do filme. A gente já sabe o final. Quem vai ser o vencedor, quem vai ser derrotado. A gente já sabe, já foi dado o spoiler. A gente ainda não conhece as cenas. A gente não sabe as cenas, o que vai acontecer. Mas só o fato de saber, já ter dado o spoiler, saber qual é o lado vencedor, e nós temos a oportunidade de escolher ficar do lado correto, isso já nos dá muita confiança, já nos dá muita esperança. Esperança em Jesus Cristo e saber que nós conseguimos continuar fazendo o que é certo. E principalmente não ter dúvida, né? Quando nós, primeiro, reconhecemos a mão do Senhor em todas as coisas, quando nós demonstramos gratidão, primeiro, gratidão, reconhecemos que nós podemos fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou seja, tudo que eu posso é por conta de Cristo que está me fortalecendo. Nós temos um grande passo além, né? Estamos dando um grande passo na nossa vida. Eu gosto de usar um exemplo bem simplesinho, né? Que é a história de Davi e Golias, né? Davi era bem pequenininho, Golias, um baita de um gigante, né? Onde você vai ver uma luta natural, completamente ia entrar lá e ia esmagar ele, né? Mas ele foi com 5 pedras, afunda em 5 pedras. E muitas vezes a gente pensa, puxa, será que Davi ele teve dúvida, né? Ao lutar com Golias? Se ele teve dúvida, por que ele levou 5 pedras? Né? Ou seja, ele ia jogar uma, não acertou, jogou 2, não acertou, jogou a quinta, não acertou, sai correndo para o outro lado. Eu gosto de pensar no sentido que Davi, ele tinha certeza que ele ia derrubar Golias. A única coisa que ele não sabia é que ele conseguiria derrubar ele com uma única pedra. Mas ele foi preparado. Ele estava preparado para poder derrubar aquele gigante. E é a mesma forma com as nossas dificuldades e provações.
Se nós estamos preparados, buscando conhecimento, buscando o Senhor, que Ele seja participante da nossa vida constantemente, fica muito mais fácil para nós envolvermos fé. E, consequentemente, vamos ter humildade, vamos ter mansidão, vamos ter paciência para sobrepujar todas as dificuldades e provações que nós tivemos. Então, acho que a gente está no final da nossa live, né? A gente queria agradecer muito o Rodrigo por ter se disponibilizado, chegou correndo, disponibilizou a participar da live com a gente. Fazia um tempinho que eu convidava, mas né, ele é presidente de estaca, sei que ele é muito ocupado, ele tem 4 filhos como eu, né? Uma família para cuidar, mais uma estaca para cuidar. E mais o trabalho, que ele também viaja, né? Então, é bem ocupado. Mas, então, fico muita gratidão por estar aqui participando, ter aceitado o meu convite, de ter participado. Obrigada pelas tuas palavras. E todo mundo que está nos ouvindo, desculpa, pausou. Todo mundo que está ouvindo, muito obrigada por estarem aqui. A gente está fazendo uma série de lives, uma série de vídeos, na verdade, sobre os atributos de Jesus Cristo. A gente já começou com fé, hoje é esperança, e a gente vai seguindo, né, todos os domingos, às 21 horas, aqui, com vídeos sobre os atributos de Cristo. Então, esse vídeo vai ficar gravado aqui na Instagram e vai subir lá para o YouTube também. Então, se vocês quiserem compartilhar com seus amigos, né, com quem gostaria de compreender mais quais são os atributos de Cristo, quem é Cristo, por favor, né, se sintam à vontade para compartilhar essas lives e quiserem comentar também, né, dizer o que vocês estão achando, a gente também agradece. Eu acho que a participação de vocês é muito importante para a gente. Então, domingo que vem a gente tem uma próxima live, próximo vídeo, né, aqui no Instagram e no YouTube. E, então, nos vemos semana que vem. Obrigado, Lucas e Rodrigo, pela participação. Tchau! Obrigado.